Boa noite, eu me chamo Kézia Andrade. Hoje vou apresentar de forma breve um pouco da pesquisa que eu desenvolvi durante o meu mestrado de Letras da UFMA. Sou egressa do PG Letras e essa minha pesquisa foi desenvolvida sob a orientação da professora doutora Nayara e na linha 3, que é sobre estudos teóricos e críticos em literatura. Bem, o tema da minha pesquisa é a ficção científica infanto-juvenil, uma análise de Os Passageiros do Futuro. Então, como objetivo geral que eu elenquei aqui para trazer para vocês, é analisar como que alguns ícones da ficção científica refletem o uso excessivo e a dependência em relação à tecnologia no livro Os Passageiros do Futuro. E a metodologia que eu segui para desenvolver essa pesquisa foi um levantamento bibliográfico, incluindo a leitura de alguns livros, artigos e outras produções que abordem o gênero da ficção científica, bem como sobre a tecnologia em si. A obra em questão, que foi analisada por mim nesta pesquisa, que é Os Passageiros do Futuro, foi publicada em 1987 e foi escrita pelo escritor Wilson Rocha, um escritor brasileiro, que tinha o seu maior enfoque em obras infanto-juvenis. Além de ser escritor, ele foi destaque na TV e no teatro enquanto diretor, roteirista, escritor, inclusive de alguns episódios de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E dentre os livros que ele produziu para esse público infanto-juvenil, podemos destacar como principais ou mais conhecidos O Piano Pirado, Um Gnomo na Minha Horta, O Filho das Estrelas, O Roubo dos Botões Iônicos e o de maior interesse para esta pesquisa, Os Passageiros do Futuro. Bem, Os Passageiros do Futuro, ele vem trazendo uma narrativa em que temos 4 personagens principais que se chamam Delon, Plick, Bio e Terra. Então, são jovens que vivem num mundo extremamente tecnológico, muito avançado em termos científicos e tecnológicos. Eles vivem no mundo 3000, no ano 3000, e nessa era em que eles vivem, as coisas são bem diferentes de como são para nós hoje. Então, no dia a dia, eles convivem com robôs, para eles irem de um local para o outro, eles usam cabines de teletransporte. A escola em que eles estudam, ela é comandada por um robô chamada de A Grande Bolha. Então, a educação deles é gerenciada por meio da tecnologia de uma certa forma. E durante a quebra dessa realidade, né, desse cotidiano deles, é justamente quando eles 4 se envolvem em uma pequena confusão e acabam viajando no tempo e indo para 1987. E a partir de então, eles começam a vivenciar uma grande diferença, tanto cultural, quanto tecnológica, quanto nas questões mesmo de relações interpessoais que eles observam entre as pessoas de 1987 e o ano em que eles vivem, que é 3000. E a partir de então, por meio dessas diferenças, eles começam a observar determinadas mudanças que ocorreram é, até o ano deles, né, até a época deles, que é o ano 3000. Bem, de início é bom deixar ratificar, né, que essa pesquisa ela se baseia
no conceito do gênero ficção científica, trazida por Caruso, em que ele fala que a ficção científica trata-se de ela está ali inserida na ficção especulativa e que ela traz uma percepção crítica para o leitor em relação à realidade que ele já vive e, em essência, é uma realidade alternativa por meio da qual o leitor acessa a sua própria realidade de modo renovado. Além disso, Janeway vem falando sobre a iconografia tratada por Gary K. Youth, em que essa teoria nos diz que o gênero da ficção científica geralmente traz ícones muito recorrentes nas suas narrativas. Esses ícones geralmente os mais percebidos são o robô, o alienígena, a espaçonave, a cidade e a terra devastada. Então, nessa análise, o que nós observamos são os ícones do robô, da terra devastada e da cidade. E esses são os ícones que iremos analisar. E também, de acordo com Tavares, exploram a mesma situação de semelhança e estranheza. Então, geralmente, a ficção científica traz esse encontro entre duas coisas diferentes. O homem e o robô, o homem e o computador, o homem e o super-homem. Então, geralmente traz esses encontros, né? Então, o primeiro ícone tratado nessa pesquisa é o ícone do robô. E dentro da narrativa de Os Passageiros do Futuro, ela é representada por dois robôs principais. A Grande Bolha, que, como mencionado, era a diretora, a administradora da escola GLS daquele ano 3000, escola em que estudam o Biot, Delon, Terra e Plick. Então, é considerada a instituição de maior influência, a instituição que realmente determina a educação das crianças daquele ano, que é o GLS, e essa instituição ela é gerenciada pelo robô Grande Bolha. Então, tem esse robô e o outro personagem robô que também está presente é Log. Log é um robô doméstico e que vem mostrando uma outra face. Então, cada um vem mostrando características que geralmente são apresentadas nas narrativas de ficção científica, de uma forma ou de outra, às vezes de uma forma mais submissa, às vezes de uma forma muito mais evoluída do que o próprio ser humano. Então, o primeiro personagem aqui é Log, que é o robô doméstico e que pertence a um dos amigos do Delon. Então, ele ajuda ali o Plick, né, que é o dono dele, que é amigo do Delon, ele ajuda com as atividades de escola, ele ajuda com as atividades de casa, brinca com ele. Então, é um robô babá, digamos assim, e que ele muitas vezes é descrito durante a narrativa como tendo um certo sentimento, uma certa afeição pelo Plick e pelos seus amigos. Então ele se preocupa com eles, ele quer ajudar de alguma forma, ele quer cuidar de alguma forma. Então o Log é esse robô, né, que de acordo com Araújo, é um robô que vem trazendo essa face mais submissa em relação ao ser humano. E trouxe aqui algumas palavras de Araújo, em que ela menciona que se o robô representa o escravo na sociedade brasileira, suas atitudes seriam igualmente servis, uma vez que o escravo doméstico é muitas vezes descrito como dócil, amigável e submisso, quase sempre demonstrando afeto pelos seus mestres. Então é justamente isso que a gente vê por meio desse personagem Log,
em relação ao seu dono, Plique, e os amigos dele. Trouxe dois trechos em que a gente percebe isso. Um está na página 35 do livro, em que ele fala, em que o narrador diz o seguinte: em vez de confessar a verdade, teve medo que Biou, que uma vez já o deixara totalmente desativado, guardado semanas dentro de um armário. Então aqui o log ele demonstra medo em relação ao seu dono, né? Porque quando ele fazia coisas erradas, ele sofria alguns castigos, né? Como ficar preso dentro de um armário. E um outro momento, o Biou briga com o Log. Ele fez alguma coisa ali de forma atrapalhada e o Biou briga com ele. Você não. Chega de robô trapalhão. Eu quero gente, alguém responsável. Então, quando ele fala eu quero gente, ele deixa bem claro, né, que ele ali prefere um ser humano do que um robô. Então, mostrando que trazendo essa ideia do ser humano enquanto numa posição mais alta do que o próprio robô. Por outro lado, nós temos o personagem chamado a Grande Bolha, como já mencionado, era a diretora administradora da instituição educacional GLS daquela época. Então, de acordo com Gary K. Youth, a figura do robô muitas vezes, né, em muitas narrativas, nos obriga a confrontar a questão do que significa ser humano e como as ciências da inteligência artificial, tecnologia médica e comunicações continuam a avançar. Pode muito bem ser uma questão que teremos de abordar na realidade no futuro razoavelmente próximo. Então, justamente falando sobre essa questão de até que ponto vamos deixar que um robô, uma inteligência artificial fique superior em relação ao ser humano. Então, será que isso será necessário em algum momento pararmos para rever essa questão e colocar novamente o ser humano como superior, né, e colocar o robô, a inteligência artificial no seu devido lugar? Então, é algo que deve ser analisado e que em algumas narrativas a gente percebe isso. Nos Passageiros do Futuro, tem uma descrição que é bem interessante, que é quando esses 4 jovens, né, são chamados na sala da Grande Bolha, porque eles aprontaram alguma coisa, fizeram algo errado, e eles têm que ir para ser chamado a atenção por ela. E a descrição que se faz coloca a Grande Bolha numa posição muito mais elevada do que aqueles 4 meninos. Então, é descrito da seguinte forma na página 24. Os 4 estavam sentados no chão, sobre o claro piso de alumínio. Não havia bancos nem cadeiras no amplo salão vazio. O objetivo dessa extrema simplicidade era destacar a imponência quase brutal da solene, imensa, negra e complicada máquina que chefiava os destinos do GLS. A Grande Bolha, com sua cúpula enorme e brilhante, envolvendo o complexo e intrigado mecanismo, de certa forma parecia um monumento a algum deus. Então, nesse momento a gente percebe a superioridade desse robô em relação aos seres humanos que viviam naquela época. E justamente trazendo essa ideia de que às vezes a gente acaba colocando a tecnologia como num lugar acima do ser humano. Um outro ícone que também nos ajuda a fazer uma certa reflexão dos avanços tecnológicos na sociedade é o da cidade. Então, nesse caso, cidade futurística apresentada nos Passageiros do Futuro,
não é mencionada o nome dessa cidade, mas ela é descrita como extremamente desenvolvida. Ali há até mesmo cabines de teletransporte. Então as pessoas não precisam enfrentar trânsito, pegar carro, porque nessa época já não existem carros, são considerados tecnologias muito atrasadas. E, de acordo com Araújo, a representação da cidade assume a função de um termômetro que mede o nível de degradação ou evolução social ao longo do tempo, sendo esta, por vezes, apresentada em um viés positivo ou negativo, a depender do momento histórico-cultural em que a obra está. Nesse sentido aqui, a cidade futurística ela é apresentada como o avanço da sociedade em termos de tecnologia. Na página 25, por exemplo, aquela cidade em que aqueles 4 jovens moram, ela é descrita como a região mais bem dotada cientificamente na Terra. E na página 26, vivia-se agora em um planeta absolutamente seguro e confortável. Então, trazendo essa ideia de que a tecnologia ela pode, muitas vezes, resolver qualquer problema dos seres humanos. Então, trazer segurança, resolver problemas de saúde e outros vários contextos. Porém, ao mesmo tempo em que a tecnologia pode resolver todos esses problemas, ela pode trazer problemas para a natureza. E é isso que o ícone da Terra Devastada vem mostrando dentro dessa obra. Então, ali no caso, é, aqueles garotos, né, aqueles jovens, eles moram num país que é chamado de Território Brasílio e que dá a entender que é o Brasil, só que no ano 3000. E depois de muita evolução tecnológica, o que aconteceu com os ambientes naturais naquele período? Então, da página 9 até a página 10, a gente tem uma descrição de como está a natureza naquele momento. Então, os grandes desastres ecológicos do século secaram os rios. Ali tinha ocorrido, no passado, o maior volume de água do mundo. Devastaram a natureza, dizimaram a fauna. Uma tragédia que teve como compensação apenas razoável no crescimento científico e tecnológico da humanidade. Mas a antiga beleza daquela região morreu para sempre. E em determinado momento, na página 63, o narrador ele faz até uma pergunta, né? De que valiam os avanços da tecnologia e da ciência, o bem-estar do ano 3000, se ninguém mais podia ver um mar como aquele? Então, isso aqui foi uma reflexão do Dellon quando ele estava lá em 1987 e ele vê uma das praias do Rio de Janeiro. E no ano 3000 já não existia mais aquilo, porque os rios, as praias, tudo tinha secado e as florestas tinham sido praticamente dizimadas. Então, trazendo essa reflexão, a tecnologia muitas vezes ela pode resolver muitos dos nossos problemas da sociedade, porém, se não tiver cuidado, o excesso dessa tecnologia pode destruir coisas como o meio ambiente. Como considerações finais, trouxe 4 pontos que a gente pode analisar de forma geral, que o personagem dela ele reflete a dependência do ser humano em relação à tecnologia. O ícone do robô representa o próprio homem, o seu relacionamento com os avanços tecnológicos, bem como as relações sociais e interpessoais. O ícone da cidade reflete um oásis de civilização que a humanidade busca alcançar por meio da tecnologia. E o ícone da terra devastada alerta para as possíveis perdas naturais que se pode sofrer com a má utilização da tecnologia. Então, dessa forma, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada pela oportunidade.